noite, pessoal. Aqui é a professora Gil Carla, de Biologia, do Colégio Prefeito Antônio Conserva. E essa aula de hoje é uma aula de revisão para esse tempo que nós estamos em quarentena. O nosso tema de hoje será o assunto do nosso segundo capítulo do livro, que o capítulo é Vírus e Bactérias. Então, o conteúdo que eu vou explicar hoje aqui, ele está contido nas páginas, entre as páginas 20, a partir da página 25 do livro de vocês, e já está no Aluno Online e no Google Sala de Aula também, todas as páginas que vocês precisam ler para poder acompanhar esse tema. O assunto de hoje é a introdução ao estudo dos vírus. A gente vai ter outras aulas onde eu vou aprofundar melhor. Por enquanto, nós vamos ver hoje que vírus é um indivíduo, é um ser vivo, e como eu já expliquei em aulas anteriores, as celulares, como nós já vimos antes, o A é um prefixo que vai indicar ausência de, no caso, ausência de célula. Mas também nós já vimos em aulas anteriores que os vírus são considerados seres vivos pelo fato de que eles possuem material genético. Nós vamos ter vírus de RNA, vírus de DNA e vírus que têm RNA e DNA ao mesmo tempo, como o citomegalovírus, mas é um caso mais raro. A maioria dos vírus vai ter ou um ou outro. E pode ainda, quando tem um vírus de RNA, quando entrar na célula, esse RNA passar por um processo de transformação em DNA através de enzimas que existem na célula, que também é assunto para a próxima aula. De início, além de saber que os vírus são estruturas acelulares, não são dotados de células, eles são compostos por uma cápsula proteica. Essa cápsula proteica, eu vou fazer aqui um desenho aleatório para simular essa cápsula. Então, suponhamos que esse desenho aqui seja a nossa cápsula, que ela é composta toda por moléculas de proteína. A cápsula em si é chamada de capsídeo. O capsídeo é a estrutura que vai abrigar o material genético. A gente não pode estar confundindo com a estrutura celular. Lembrando que a célula seria envolta por membrana plasmática, né, que é composta por fosfolipídios e tem aquelas proteínas entremeadas, glicocálices e tudo mais. Aqui não, aqui nós vamos ter o capsídeo com as proteínas formando sua estrutura. Alguns vírus, eles vêm o que a gente chama de envelopados. Esse envelope é formado por fragmentos da célula hospedeira, na hora que a célula se rompe, que ele sai, ele se encapsula, mas o básico mesmo é, como eu ia dizendo, essa cápsula aqui, ela é formada por as proteínas que vão abrigar dentro de si, não citoplasma, como tinha nas células, mas somente o material genético, então ou RNA, ou DNA, ou ambos. Nós não temos aquele fluido semigelatinoso que tem dentro da célula normalmente, nós não temos organelas, é a cápsula viral mais o material genético. Então, nós chamamos esse conjunto, material genético, mais a cápsula de proteína de núcleo capsídeo. Os vírus, eles são classificados como parasitas intracelulares. Quando eu falo a palavra parasita, eu espero que venha à mente de vocês algo que está invadindo e prejudicando. Então, o parasitismo é uma relação negativa que existe entre seres vivos, aonde um ser parasita se aproveita de outro, né, roubando seus nutrientes, suas estruturas, comprometendo sua vida, e o hospedeiro não ganha nada em troca disso, muito pelo contrário, ele sai prejudicado. Então, intracelular, intra, dentro, celular, dentro da célula. Então, os parasitas intracelulares são os vírus. Por que eles precisam estar parasitando especificamente células? Porque eles não têm mecanismos próprios de reprodução. As células, sim, elas possuem esses mecanismos, elas têm as organelas, todo um arcabouço de organelas para orientar a divisão celular, que a gente já viu a mitose, a meiose e tudo mais. O vírus não.
Ele sozinho, se ele não entrar numa célula e vencer o tempo de vida útil dele, ele vai morrer sem se replicar, sem gerar descendentes. Então, ele entra numa célula ejetando o seu material genético dentro dela, fazendo com que o material genético da célula se misture ao material genético celular, do núcleo celular, e induzindo a célula a produzir as proteínas, que a síntese proteica da célula passa a ser uma síntese proteica do vírus. Então a célula para de produzir suas próprias proteínas e vai começar a produzir proteínas que vão dar origem ao capsídeo viral, que vão dar origem a toda a estrutura da cápsula. Alguns vírus eles têm também estruturas alongadas em sua cápsula que servem para ele ejetar seu material genético na célula, ou mesmo para ele se acoplar, se ligar à célula. Então, tudo isso vai ser construído num período chamado de biossíntese, que é onde dentro da célula o vírus vai reconstruir todas as suas estruturas. Quando a célula estiver cheia o suficiente, não comportar mais nenhuma replicação viral dentro dela e os vírus estiverem todos montados, né, ela não vai suportar, então ela vai arrebentar aqui a sua membrana plasmática e esses vírus eles vão sair para o ambiente. Fazendo o quê? Fazendo de novo o ciclo de contaminação. Então nós vamos ter os vírus procurando uma nova célula, encontrando, injetando seu material genético, se replicando e tudo mais. Então é um movimento bem cíclico, porém muito rápido. A infecção viral ela ocorre dentro das células, principalmente, vamos colocar aqui como parâmetro de comparação, os seres humanos, normalmente os vírus, quando numa média de uma semana ou menos do que isso, nós já temos os sintomas das doenças virais. Significa dizer que os vírus já estão começando a atacar as nossas células de defesa, atacar as nossas células somáticas, e o nosso corpo está tentando reagir. Os sintomas vêm da reação do sistema imunológico. E falando nisso, né, nós estamos passando no momento, o vírus é uma matéria bem pertinente, porque nós estamos passando por uma pandemia, que é o surto mundial do coronavírus. Nós estamos passando no momento para a fase de vacinação contra o H1N1, que também é uma gripe, que já foi pandemia no mundo. Nós estamos tendo surto de sarampo, também é uma doença viral, uma doença que há muitos anos o Brasil tinha sido erradicada. Nós estamos com dengue, chikungunya, zika. Todas essas doenças que eu estou falando para vocês são provocadas por vírus. E ainda tem a AIDS, que é uma doença viral, que é uma das que mais mata no mundo, que não tem cura, o vírus não tem, ninguém sabe qual é o tempo de vida útil do vírus, que ele pode passar muitos e muitos anos incubado sem manifestar a doença no organismo. Então vejam que os vírus eles podem provocar doenças de cura rápida, doenças mais alongadas e doenças que não têm cura, doenças que matam. Tudo isso causado apenas por esse materialzinho genético aqui tão inocente que está abrigado nessa cápsula de proteína. Né? Alguns vírus vão ter por dentro da sua cápsula proteica algumas moléculas de lipídios também. E como é que ocorre essa conexão entre vírus e célula? Existem os conectores químicos na estrutura viral. Isso daqui é uma maquetezinha de um papilomavírus humano. Né? Essa parte marrom aqui corresponde à cápsula de proteína e veja que tem como essas estruturas verdezinhas aqui como se fossem pequenas bolinhas. Isso daqui são as proteínas de conexão que vão conectar na membrana plasmática de uma célula. Eu estou sem um modelo de célula animal no momento, eu vou simular com a célula vegetal. Então, quando ocorre a atração, cada vírus tem um tipo de célula que ele tem essa atração química, que ele consegue fazer essa conexão química. Então, aqui as proteínas vêm, encaixam na membrana da célula para que o material genético que está no seu interior seja ejetado e venha até o núcleo da célula infectada. A gente chama isso aqui de reação chave-fechadura. Então, cada tipo de vírus vai ter um tipo de célula que vai ter as proteínas que vão conseguir encaixar nas proteínas aqui, ligantes da cápsula proteica do vírus. Então, nós vamos ter
Vírus que infectam animais, todo tipo de animal. Nós vamos ter vírus que infectam células de plantas, nós vamos ter vírus que infectam, os bacteriófagos infectam bactérias, né, que são seres unicelulares. Os vírus são extremamente pequenos, eles não conseguem ser vistos em microscópios comuns, são os microscópios eletrônicos, né? Então é o seguinte, são estruturas ainda pouco conhecidas, por isso que a grande maioria deles ainda causa doenças para quais a humanidade não desenvolveu medicamentos. Além do que, eles podem sofrer mutações genéticas muito facilmente, por mudanças, alterações climáticas, por mudanças no organismo do hospedeiro, por excesso de medicação, né, substâncias químicas que são ingeridas pelos hospedeiros também podem motivar isso. N fatores podem provocar essas mutações e cada vez que vai surgindo uma mutação, surge um novo tipo mais potente daquele vírus. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a questão das fases da reprodução viral. Eu vou explicar o passo a passo de como os vírus se reproduzem, qual é o nome de cada uma dessas fases. Então, recapitulando aqui, vírus são seres acelulares, então não são compostos por células, são parasitas intracelulares, então precisam estar dentro de uma célula para, através da síntese proteica da célula, eles conseguirem se reproduzir. São, em síntese, uma cápsula feita de proteína com um material genético dentro. Pode ser um RNA, um DNA ou os dois ao mesmo tempo. O conjunto de todas as estruturas do vírus é chamado de nucleocapsídeo. E elas, depois que o material genético é ejetado dentro da célula, todas as organelas celulares vão trabalhar em prol da reprodução desse vírus. Então, leiam o capítulo e até a próxima aula.